Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso poderoso Deus, o amor e o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar em nós, ser motivo também de inspiração para a nossa militância, para a nossa busca diária, para que em tudo nós agrademos ao Senhor com a nossa vida. Amados, vamos dar continuidade aqui a nossa lição semanal, essa lição do capítulo 4 de Hebreus, nos apresentando Cristo como nosso sumo sacerdote, um sumo sacerdote como um de nós, na nossa condição humana. Ontem nós vimos 2 versículos aqui muito lindos aqui do início do capítulo 4 do livro de Hebreus, o autor dando testemunho que ele tinha crido, e por isso entrou no repouso do Senhor, ainda que, como um ser humano, já havia entrado no repouso do Senhor, mostrando que o repouso do Senhor não é só apenas lá na vida eterna, após o retorno de Cristo, mas já entrar aqui, num estado espiritual. E aí ele diz bem claro na pergunta 4, quando nós estudamos aqui o versículo 6, mostra bem claro que eles, ouvindo as boas novas, eles ali, principalmente a liderança, os judeus religiosos do tempo de Cristo, influenciados pela liderança e a própria liderança religiosa, não entraram por causa da desobediência. Eles conheciam a palavra de Deus como ninguém, mas rejeitaram a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias, o enviado de Deus, justamente por causa da desobediência. A desobediência é um verdadeiro muro contra o discernimento espiritual, e por isso eles rejeitaram, na verdade, a oportunidade de entrar nesse repouso espiritual, da qual fala aqui o apóstolo Paulo. Pois bem, hoje a 5ª pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: a dureza do coração dos hebreus os impediam de entender que Josué falou de outro descanso, ou de outro dia, de outro momento, ou era aquele momento lá de Josué? Vamos ver aqui, Hebreus 4, versículo 8 e 9, que diz assim: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia, porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Olha que maravilha, esse texto aqui. Ele diz bem claro que aquele repouso prometido, que Deus prometeu pela boca de Josué, já tinha prometido ele pela boca de Moisés várias vezes, mas o autor do livro de Hebreus, ele vai focar, ele vai dar um zoom ali, especificamente na fala de Josué. Na fala de Josué em relação, não só quando ele falava como um dos 12 espias, que levantou a voz e motivou o povo a entrar naquele descanso, enquanto 10 dos espias não acreditavam naquele descanso, que era uma entrada lá na cidade de Canaã, não acreditavam. Então, desde ali,
que Josué é um homem que acredita nesse descanso do Senhor, né? Pelo menos nesse tipo de descanso, um tipo de descanso que era sair da escravidão, da opressão política, física, né? Que eles tinham lá no Egito, e agora encontrar um descanso na liberdade, onde Deus era o seu próprio rei, e numa terra chamada Canaã, que manava leite e mel, era o descanso que eles, né? Ali era uma tipologia do verdadeiro descanso que Deus tinha prometido. E ele diz bem claro, se Josué tivesse dado o descanso definitivo, então a gente, né? A gente tem que voltar lá ir lá para o Oriente Médio e buscar aquela região lá que é chamada de Canaã, para a gente ter esse descanso, né? Mas não, Josué falava de um descanso numa linguagem tipológica, de um descanso que é outro dia, outro momento, e esse descanso vem exatamente quando Cristo vem à Terra para nos trazer esse descanso. Quando é que Cristo, primeiro ele prega sobre esse descanso, primeiro ele ensina que é esse descanso, como é que ele vai, né, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, depois os apóstolos e discípulos pregam para a gente, e a gente vai transmitir esse descanso à frente. Quando é que ele concretiza, começa a dar descanso? A partir do Pentecostes. A partir do momento em que Cristo derrama o seu Espírito como chuva abundante ali no Pentecostes, com um vento impetuoso entrando naquela casa, na cabeça de cada um dos apóstolos é visto uma lingueta de fogo como um sinal verdadeiro da profecia de João Batista, dizendo, eu batizo com água, mas o que vem após mim vai batizar vocês com o Espírito Santo, com fogo. Exatamente, ali o fogo era o sinal de que naquele momento os apóstolos estavam sendo batizados com o Espírito Santo e recebendo o refrigério, o consolo, o conforto, a capacitação, o poder, a coragem, o ânimo necessário para dar continuidade ali à pregação do Evangelho da graça, do Evangelho da salvação, do Evangelho da obediência à santa lei de Deus. Olha que coisa linda, não é? Pois bem, é por isso que ele diz aqui, se aquele... Porque os hebreus estavam muito ligados a isso, né? Muito assim, os judeus da época de Cristo, da época dos apóstolos, ali de Paulo, esses judeus assim eram muito presos às tradições, né? Até hoje, eles são muito presos às tradições. Eles falam estão muito presos à terra de Israel, à cultura de Israel, à língua de Israel, à coisa exterior. Parece que eles não entenderam nada da mensagem do Messias, que é uma linguagem, dessas pedras eu faço filho de Abraão, ou mulher samaritana, nem aqui no Monte Gerizim, nem lá em Jerusalém, que vocês chamam de cidade santíssima, nem lá adorarei. Adora o Pai, quem o adora em espírito e em verdade, onde você estiver. Então parece que eles não entenderam ainda a linguagem de Cristo, não. Eles estão muito presos à coisa da religiosidade, à coisa física. Porque a religiosidade cega, ela promove muito o homem, o líder. Ela promove muito a peça, né, o móvel do santuário, aquilo que ela toca, aquilo que eles veem. Eles é muito disso, né? E Cristo vem falar de algo assim, espiritual, que vai além das coisas físicas, né? Além da instituição, além do líder, além da coisa que se pega, da coisa material, do homem exterior. O homem interior é valorizadíssimo por Cristo e por Paulo, pelos apóstolos todos, né? Porque é aí onde está a verdade. Tudo começa ali, né? O reino de Deus está baseado nisso, é o fundamento do reino de Deus. É que ele diz bem claro, que vocês, hebreus, estão muito presos a Canaã lá do deserto, quer que Deus restaure de novo, né? Um cacho de uva que 2 homens têm que carregar, vocês querem aquilo de volta. Ora, do que adianta vocês ganharem uma vinha, que um cacho de uva é maior do que um homem, se vocês vão morrer em seguida? Que promessa, que reino de Deus eterno é esse? Um Deus eterno que não morre, que promete para a gente agora algo temporário? Algo que vai durar 70 anos? Não tem muito sentido isso. Então Paulo está trazendo essa linguagem à tona para que eles entendam que devem aguardar nessa promessa, porque o dia do descanso, no reino eterno de Deus, né? Ele é muito superior àquele do passado, prometido a Moisés, a Josué, é muito superior. E cada um de nós já pode começar a senti-lo a partir de agora, quando o Senhor Jesus derramar o seu Espírito sobre cada um de nós.
Bom, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui à nossa lição. Vamos agora para a próxima pergunta, a pergunta 6, que nos traz aqui mais um questionamento que diz assim: que tipo de repouso é o que resta para os que creem em Cristo? Os que creem que Jesus é o Cristo, que Jesus é aquele que o Pai ungiu, que Jesus é o Messias, aquele que o Pai enviou, né, para realizar ali a grande obra aqui na terra, parte principal do plano da redenção. Então, vamos aqui a Hebreus capítulo 4, versículo 10, que diz assim: porque aquele que entrou no seu repouso, ele mesmo, né, ele quem? Jesus Cristo. Coloquei até aqui acrescentei aqui, né, não está na Bíblia aqui, mas eu acrescentei para saber de quem está falando. Ele, Jesus, próprio repousou de suas obras, como Deus repousou das suas. Olha que coisa linda. Como é que Cristo repousou das suas obras? Como? Primeiro, Cristo, né, é refrigerado com o batismo com o Espírito Santo lá ao sair das águas do Jordão, mas Cristo, obviamente, quando ele conclui a sua obra na cruz do Calvário, sem pecar, ele descansa ali das suas obras. Quando ele ressuscita, ele já entra nesse repouso perfeito, antítipo, né? O repouso, aquele que ele nunca mais, né? Nunca mais morre. Jesus não vai morrer uma segunda vez, não, né? Em hipótese alguma. Ele só morreu uma vez, mesmo sem merecer a morte, né? Apenas era um processo natural do justo morrendo pelo injusto, né? Do santo morrendo pelo pecador, do inocente morrendo no lugar do culpado, né? Para se pagar o preço que a justiça pela expiação cobrava, a lei pela expiação cobrava, né? Pois bem, então, aqui está dizendo que aquele Jesus Cristo que entrou no seu repouso, olha, no seu repouso, o repouso que estava prometido para ele, o Pai tinha prometido esse repouso, essa recompensa para ele, né? Entrou no seu repouso, ele próprio, Jesus Cristo, repousou das suas obras. Se Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo em tudo, olha só, vou dizer isso bem claro aqui, que a gente tem dificuldade de entender isso. Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo em tudo. Tudo que acontece com Jesus Cristo acontece conosco. Vou dar aqui alguns exemplos, alguns poucos exemplos, e a partir de agora, quando você estiver examinando as Escrituras Sagradas, você vai perceber muitos outros exemplos. Tudo que acontece com Cristo, aconteceu com Cristo, porque ele é o primogênito, em tudo ele tem a primazia. Então, o que acontece com Cristo acontece conosco também. Olha só. Primeiro, Jesus fala assim: eu sou um com o Pai, eu e o Pai somos um. Está lá em João 10:30, não é? Aí lá em João 17, do versículo 21 ao 23, ele diz que eu também posso ser um com o Pai. Olha que coisa linda. Ele mostra que é possível, ele como ser humano aqui na Terra, ser um com Deus, porque ele é meu exemplo em tudo. Para que eu também seja um com Deus, o Pai, e um com ele, obviamente. Está lá em João, né? Ele diz lá em João 5, versículo 26, que o Pai é que tem a vida em si mesmo e o Pai deu a ele, a Cristo, ter a vida em si mesmo. Lá em João 6, do versículo, eu acho que é o versículo 53, do 48 ao 58, ele vai dizer: se vocês comerem a carne do Filho do Homem, a minha carne, vocês terão vida em si mesmo. Olha, também. Que coisa linda. A Bíblia diz que Deus não julga, Deus que pode julgar a hora que ele quiser, mas Deus abdicou de julgar para dar todo o poder ao Filho, para que ele julgue, porque ele é Filho do homem. O próprio Jesus Cristo vai dizer que nós nos assentaremos para julgar, e Paulo vai confirmar que nós, seres humanos salvos, julgaremos até os anjos, também como Cristo. A Bíblia diz que, o próprio Jesus fala, né? Olha, eu farei com que aquele que vença se sente comigo, acho que é Apocalipse 13, 21, prometendo inclusive a igreja de Laodiceia, a última igreja.
Aquele que vença, se sente comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então a Bíblia diz que Cristo subiu ao céu e sentou à direita de Deus. Paulo vai dizer isso, Lucas vai dizer isso no livro de Atos. São vários textos na Bíblia dizendo que Cristo sentou à destra de Deus. Sentou à destra de Deus. Olha só, sentou no trono com Deus à direita de Deus, né? Essa expressão. E aí Cristo promete para que todo vencedor como ele também se sente com ele, com Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? E daí vai, ó, a lista é grande daquilo que acontece com Cristo. A Bíblia chama Cristo de primogênito. A Bíblia também vai nos dizer que todos os salvos participarão da igreja dos primogênitos. Também chama de primogênito. Embora a gente não seja o primogênito de fato, né? Mas, por que a Bíblia chama também de primogênito? Porque no exemplo de Cristo, a gente seguindo o exemplo dele, é feito vencedor como Cristo foi vencedor, porque ele veio aqui justamente ensinar o caminho para a gente imitar Jesus em tudo, né? Mas não é imitar só nos trejeitos, não, é imitar no espírito também. Ter o caráter dele, amar como ele amou, agir como ele... Em todos os aspectos. Interna e externamente. Não é só externamente. Imitar Jesus externamente, aí é um ator. É um ator. Se ele não for buscar uma imitação de Cristo por dentro, aí é um ator, não vale nada, não tem muito valor não. É perder tempo, é se enganar, está fazendo isso, né? Então, assim como Deus descansou das suas obras lá no princípio de tudo, quando acabou de fazer o mundo em 6 dias, no 7º dia Deus descansou, Deus não se cansa nem se fatiga. Então esse descanso aí, estamos falando de algo espiritual, um descanso de deleitar, de se alegrar, um descanso que vem a alegria através da contemplação, da meditação, da reflexão, da percepção das coisas, não é? Que é lindo isso, é lindo isso. Por isso que o Santo Sábado do 4º mandamento, que é um dia de repouso no sentido literal, no sentido tipológico, né? Porque um sábado espiritual muito mais profundo se terá na eternidade. Então veja que coisa linda. Este sábado, né, do 4º mandamento, é um dia onde o homem ele deve tirar para alimentar-se espiritualmente. O homem espiritual deve ser um dia contemplativo do Deus único. Contemplar as obras de Deus, das suas mãos. Contemplar a obra realizada por Jesus, o Filho do Homem. Contemplar a palavra de Deus com as revelações poderosas. É o momento em que o homem carnal é anulado e o homem espiritual é vivificado no 7º dia. Esse é mais um tipo. O sábado, aqui na terra, é mais um tipo de um sábado que o homem vai guardar num corpo incorruptível. Olha como isso é profundo, né? Como isso é bonito. Então, se Deus descansou das suas obras, lá no 7º dia no passado, Jesus Cristo descansou das suas também, quando ele acabou aqui. Ora, o que é que está sendo prometido? Um descanso desse nível para os santos. Assim como Deus descansou, assim como Jesus descansou, nós também devemos descansar num descanso espiritual profundo. Enquanto esse dia não chega, descansemos na fé que é nos dada através do Espírito Santo de Cristo a nós.